são exatamente os mecanismos de ação do laser na dor? Especificamente na dor. Na dor, né, a gente tem um estímulo, né, o laser faz um estímulo da liberação de opioides endógenos. Então, a gente vai produzir a produção de nossas famosas encefalinas, né? Então, o laser ele tem um potencial gigante nesse estímulo da produção, né, dos opioides endógenos. A produção e a liberação desses opioides, eles fazem um excelente papel no controle da dor crônica e também da dor aguda. Liberação de serotonina. A dor crônica está muito interligada também a questões emocionais, então a gente tem o desequilíbrio de neurotransmissores absurdos, né? E a serotonina, ela é famosa por ser o hormônio do bom humor, hormônio da felicidade. Então, a liberação maior de serotonina vai gerar um bem-estar para aquele indivíduo. O laser, ele diminui a condução nervosa. Então, aquela dor mais aguda, né, aquela fibra rápida que está levando aquela condução nociceptiva, gerando a dor, gerando a percepção da dor central, ela vai ficar mais lenta. Então, a gente vai fazer um manejo dessa dor por essa diminuição da condução. Diminui o edema, então pensem num processo agudo, né? E às vezes nem um processo agudo, num processo de artrose de joelho, onde a gente normalmente tem associado bastante edema. Então, no momento que a gente conseguir diminuir o edema, diminuir essa pressão compartimental que o edema gera, a gente vai já ter uma melhora da dor do indivíduo. Aumenta a microcirculação, então em casos, por exemplo, de pontos gatilhos, em casos de contratura muscular, onde a gente tem uma diminuição da circulação, né, tem uma hipóxia na região, aumentando essa microcirculação, a gente vai melhorar o quadro e, consequentemente, melhorar a dor do indivíduo. E modula a inflamação pela interação com a superóxido dismutase. Então, essa modulação da inflamação é muito importante em quadros agudos, né, onde a gente vai ter essa questão. E também em quadros crônicos, onde a gente tem uma inflamação crônica, também é super importante. Agora, nós vamos ver sugestões de doses pontuais. Na prática, depois nós vamos ver diretamente como aplicar esses equipamentos, mas essas sugestões que eu trouxe para vocês pontuais são sugestões baseadas nas evidências atuais, né, em estudos atuais. Então, aqui eu trouxe algumas doenças que bem características que ocasionam dores crônicas e que a gente vai receber, consequentemente, no nosso dia a dia, no nosso tratamento. Então, disfunção temporomandibular é uma disfunção muito comum, a gente recebe muito no consultório. Então, qual a dosimetria indicada para a disfunção temporomandibular? É o infravermelho, 3 joules. Então, você vai aplicar, né, na região da região da articulação temporomandibular, 3 joules do infravermelho. Você vai fazer o mapeamento da região e fazendo esse mapeamento, você vai selecionar os pontos álgicos para fazer a aplicação do laser. Nunca fazer a aplicação do laser, né? Você vai fazer a marcação e vai fazer a marcação com caneta, por exemplo. Se você fizer a marcação com caneta, você não pode aplicar o laser sobre a tinta da caneta, porque a tinta não vai deixar a absorção daquela luz, tá? Então, não pode ter marcação com caneta, você pode fazer uma marcação só de um quadrado e aplicada dentro daquele quadrado ali. Então, é bem importante ou você pode marcar com adesivos e conforme for aplicando, vai tirando o adesivo e aplicando sobre o ponto. Cervicalgias, né? A cervicalgia a gente tem uma janela, né, de 5 a 7 joules, tá? Então, quando eu digo assim, de 5 a 7 joules, eu digo que eu posso começar com uma dose em 5 joules, depois, se eu não tiver resposta, eu posso ir para 6 joules ou, na sequência, para 7 joules. Particularmente, eu trabalho com doses mais altas, é onde eu tenho mais resposta. Na cervicalgia, recomendo trabalhar tanto com o laser vermelho como o laser infravermelho.
Então, se o seu equipamento não aciona os dois ao mesmo tempo, vermelho e infravermelho, você aplica um e depois você aplica o outro. Então, sempre lembrando que o laser vermelho, ele vai ter uma penetração de até 1,1 centímetros e o laser vermelho, infravermelho, já vai ter uma absorção mais profunda de até 5 centímetros em determinado tecido. Também isso é super importante, a gente nunca esquecer dessa diferença de penetração do vermelho para o infravermelho. Então, o vermelho vai ser sempre mais utilizado em lesões, por exemplo, de pele, lesões mais superficiais, tendões mais superficiais, ligamentos mais superficiais. E o infravermelho já em estruturas mais profundas. Lombalgias. O infravermelho, 3 joules. Síndrome do túnel do carpo, né? Então, de 5 a 6 joules. E pode ser o vermelho ou o infravermelho. Síndrome do impacto do ombro. Síndrome do impacto do ombro, a gente utiliza o infravermelho de potência alta, aquele de 900 nanômetros que nós já comentamos. São poucos os equipamentos que trabalham com o infravermelho de 900 nanômetros, a maioria dos equipamentos trabalham com 800 nanômetros. Então, temos que avaliar se, né, o nosso equipamento vai conseguir chegar lá. Então, na maioria das vezes, como nós trabalhamos com 800 nanômetros, não vamos conseguir chegar lá com a aplicação. Osteoartrite, então vão ser de 4 a 8 joules. Aqui a janela terapêutica ela é bem ampla, porque a osteoartrite acomete várias articulações. Então, dependendo das articulações, vão responder melhor com uma dosimetria mais alta e outras articulações com uma dosimetria mais baixa. Também aqui nós utilizamos sempre o infravermelho. Fibromialgia, que é muito importante na fibromialgia a gente aplicar nos tender points, né? Então, a fibromialgia, ela apresenta, né, pontos bilaterais dolorosos. Então, a aplicação nos tender points, né, da fibromialgia, do laser auxilia e muito o controle da dor. Aqui são 4 joules de infravermelho. Fascite plantar, as doses são altas, de 6 a 10 joules, a janela terapêutica é maior. E nós trabalhamos com o vermelho e o infravermelho. Então, é o mesmo princípio que a gente viu na articulação temporomandibular. Então, você aplica primeiro o vermelho, depois o infravermelho, quando o seu equipamento não faz a aplicação de ambos ao mesmo tempo. Sensibilidade dentária, bem interessante, né? Então, às vezes, o paciente fez algum procedimento e ficou com uma sensibilidade bem alterada na região dentária, região de arco mandibular. Então, é bem legal utilizar. É o vermelho e o infravermelho também, e é de 3 a 4 joules a dose.